Como diz o conhecido, mundialmente conhecido, filósofo futebolístico Renato Paiva, o cemitério do futebol está repleto de favoritos. Pois é, ontem Tite, Felipe Luiz e, por que não, Luiz Castro experimentaram um pouquinho desse filosofema de Renato Paiva. Afinal de contas, o Flamengo, super favorito diante de quem quer que seja, né? Seja no Rio de Janeiro, seja no cenário do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Flamengo já entra como favorito. Como o próprio treinador Felipe Luiz afirmou, o Flamengo é favorito para ganhar sempre todos os campeonatos e tem razão. Mas vai ter que entubar essa derrota para o Fluminense, porque afinal de contas, se o Flamengo encontra o Fluminense, olha, tem sido derrota certa, principalmente quando Felipe Luiz, desde que Felipe Luiz, melhor dizendo, assumiu o Flamengo como treinador, né? Claro, tem vitórias também, mas o Fluminense é o time que mais venceu o Flamengo. Se nós fizermos um recorte de 2019 até aqui, né, que foi a virada de chave do Flamengo, o Fluminense é o time que mais venceu o Flamengo. São 14 vitórias. São 14 vitórias. É realmente um rival complicado para o Felipe Luiz e para o Flamengo. E o Tite, como pode um treinador, é muito cedo para falar, mas um treinador mudar tanto e tão rápido um time como é o time do Cruzeiro? O Pesolano no Internacional, ele tem tido problemas naturais. O Jorge Sampaoli no Galo tem tido problemas que são naturais. E que problemas naturais são esses? Elenco fragilizado. De certa forma, um elenco que foi, em parte, desfeito, já que, no caso do Internacional, o time não vai disputar nada. Não vai disputar nada a temporada. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, obrigação, né? E não tem nenhuma Sul-Americana no calendário. Então, o Pesolano vai ter problemas. O Jorge Sampaoli vai ter problemas, porque o time do Galo é também um time, por mais que tenha ali uma espinha dorsal, mas é uma espinha dorsal perdedora. É uma espinha dorsal que mais dá dor de cabeça do que alegria para o torcedor. Então precisa dar uma chacoalhada ali. São problemas naturais que o São Paulo vai enfrentar enquanto estiver no Galo, que eu também duvido muito que fique muito tempo. O Fluminense, ele está um passo à frente de Internacional, Atlético Mineiro. Primeiro que está na Libertadores, segundo que também tem uma espinha dorsal interessante. E jogadores importantes chegaram aí no meio do caminho para melhorar o time do Zubeldia. Agora, o Inter, ele incomodar o Grêmio é natural, porque, como eu falei para vocês, é um confronto muito igual, mas o Grêmio vinha melhor. O Grêmio vinha melhor no Campeonato Gaúcho. O Cruzeiro ganhar do Galo era uma obrigação. O Galo estava com problemas no Campeonato Mineiro jogando com o seu time principal, não conseguindo vencer jogos com o time principal. E aí, essa derrota no Clássico, ela é muito mais contundente em termos de jogo para Luiz Castro e para Tite do que para o Felipe Luiz. Qual o problema da derrota do Flamengo para o Fluminense? Que o Flamengo está muito perto de passar um vexame que, olha, eu ainda acho, né? Eu sou daqueles que teoria de conspiração, tal, enfim. Eu acho que a federação acaba metendo o bedelho sim, e a arbitragem fica condicionada sim. Então eu não me surpreenderia se todas as combinações possíveis, Nova Iguaçu perder todos os jogos, Madureira perder todos os jogos, todos os times perderem todos os jogos, e o Flamengo ainda conseguir passar ali em quarto, em terceiro e tal. Eu não duvido. O Boa Vista ontem conseguiu perder para o time reserva do Vasco, que ainda assim é melhor que o Boa Vista, mas também não é nenhum, olha ali, Boa Vista entregando, tá jogando contra o Vasco. Agora, será que vai perder os outros dois? Né? E aí a minha opinião, eu acredito que para salvar o Flamengo, haja o malabarismo qualquer possível para salvar o Flamengo de um quadrangular de rebaixamento. Eu sou de teoria da conspiração. Como também falei aqui à época, que haveria sim malabarismo de quem quer que seja, de arbitragem, de federação, para salvar rebaixamento do Santos, para salvar rebaixamento esse ano do São Paulo. Tá longe. O Campeonato Paulista ainda tem algumas rodadas, né? São 3 jogos ainda, então São Paulo está muito perto de zona de rebaixamento, mas vai pegar Ponte Preta, né?
Mas se chegar no jogo contra a Ponte, precisando de um milagre, de derrota de A, B, C, vai acontecer. Vai acontecer, tá? E aí nem adianta me acusar de teoria da conspiração, não, porque sei que o futebol, conheço o futebol brasileiro por dentro, sei que o futebol brasileiro por dentro, ele é um futebol voltado para os grandes. Não adianta, é um futebol voltado para os grandes. Então, por mais que essa derrota do Flamengo signifique disputar esse quadrangular do rebaixamento, o Flamengo ainda tem uma chance mínima de não disputar, eu acho que essa é a grande derrota. Acho que esse foi o grande problema dessa derrota para o Fluminense. Porque não é problema para a final da Supercopa, não é problema para o início do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda é um elenco muito bom, ainda é um time muito bom e ainda é favorito para conquistar títulos. Mas o fato de o Sub-20 ter performado muito mal no Campeonato Carioca, sem nenhuma vitória, né? E nos dois clássicos, ganhar um e perder outro, que é totalmente normal, não tem nenhum fim de mundo aqui, né? Perder um jogo para o Fluminense é normal, tá? Como se perdesse para o Vasco, também não haveria fim de mundo nenhum e ganhasse do Fluminense, né? Mas a situação do Flamengo já é complicada no Campeonato Carioca, porque rodada que vem ele não joga e ele vai ver todo mundo jogar. Então, como não tem confronto direto, o Flamengo vai torcer e eu desconfio que vai dar tudo certo, né? Mas no Campeonato Gaúcho, essa derrota do Luiz Castro já é a segunda, né? Perdeu para o São José em casa e tomou uma virada assim, em 9 minutos. Em 9 minutos o Grêmio tomou simplesmente 3 gols. 3 gols. Pane total. E em clássico, todo problema fica potencializado, né? Teve lei do ex com o gol do Evanilson, mas o Borré foi lá, fez 2 e no final o Bernabé fez o 4º gol do Inter. O Inter desacreditado, o Inter cuja torcida está sem muita expectativa, mas vencer um clássico, aí já chega na estreia do Brasileirão com a confiança lá em cima, né? E o Grêmio com a torcida mais desconfiada do que já estava. O torcedor do Grêmio está naquele, meu Deus do céu, temos um grande ataque, Carlos Vinícius titular e Bright White é reserva do Carlos Vinícius. Vamos ganhar tudo esse ano, vem o São José, ganha de 1-0. Aí ganha de 5-0, sei lá mais de quem. Ó, o Grêmio aí, olha o que o Luiz Castro está fazendo o time jogar, pegou o primeiro jogo importante, toma 4. Né? Então é um chá de muita calma nessa hora para todo mundo, inclusive para o torcedor do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro eu acho que é um caso mais grave, porque eu não sou anti-Tite, mas eu acho que o Tite acabou. Acho que Tite já foi. E um time montado para o ataque, forjado para o ataque, um time extremamente ofensivo, montado pelo Leonardo Jardim, ele nas mãos do Tite já está se diluindo. Em pouquíssimos jogos na temporada, o Cruzeiro tem 3 derrotas. 3 derrotas. Mas Guilherme, era metade sub-20, não tem problema. Não tem que ganhar. Não tem essa de que era sub-20 e tal, tem que ganhar. Você está jogando contra o Pouso Alegre, você tem que ganhar. Você está jogando com um time reserva contra o Democrata, você tem que ganhar. Foi a estreia do Gerson. E aí, num clássico contra o Atlético Mineiro, que tudo pode acontecer, aconteceu o pior para o Cruzeiro. Então a era Tite já começa daquele jeito e o Atlético Mineiro respirando finalmente novos ares. Para Fluminense, Inter e Galo, para o Fluminense é chegar com muita moral na estreia do Brasileirão. Para Galo e Inter é como fosse um renascimento. Cruzeiro, Grêmio, abram o olho, porque o Grêmio não pode se empolgar muito. Ele tem que lembrar que a situação do Grêmio não é nada fácil. Mesmo com o Luiz Castro, com isso e aquilo, não é nada fácil. O time é limitado, a situação não é para empolgação, e o Cruzeiro ele tem que sempre lembrar que quem está à beira do campo não é o Leonardo Jardim, é o Tite. Então o torcedor também aprecia com moderação, né? E a derrota do Flamengo, não acho que interfira em alguma coisa na temporada, só o fato de o Flamengo ter que jogar um quadrangular do rebaixamento e essa questão das datas, né? Não, o Carioca toma muita data. Se antes fosse isso, não, a gente prefere jogar o quadrangular do rebaixamento porque ir para semifinal é muito trabalho. Tem 2 jogos a mais no quadrangular do rebaixamento. E aí?
vai deixar o sub-20 jogar, vai correr o risco da maior vergonha da história do Flamengo. O quadrangular do rebaixamento já é a maior vergonha. Já é a maior vergonha de um time disputando um campeonato carioca. Então, a chance mínima de sair. Eu já dei minha opinião sobre isso. Fico por aqui. O que você pensa, hein? Concorda comigo? Acha que eu estou exagerando? É teoria da conspiração e tal? Aguarda aí os seus comentários no Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!